Campari. Estamos gravando. Campari? Por que tu falasse Eu Campari? falei Campai. Campai é saúde em japonês. Ah, eu juro a você que eu entendi Campari. Não, Aí é eu, como assim? Campai. Natasha está querendo beber? Campai. Tchim, tchim. Peraí que tem que brindar direito. É verdade. Campai. Tchim, tchim. Tu entendeu o que Campari foi? Juro a você, tá uma delícia. Tá muito bom. É um chazinho de amora Eu provei um pouco antes. com outras frutinhas vermelhas. Tá uma delícia. Muito bom. Aí, meu povo, sejam bem-vindos! Tudo Ai, certinho? o povo. Meu Deus, o que é que essa... Estão bebendo já? É que tava falando de Campari. Natácia não bebe, minha gente. Não bebo. Não bebe. Só água. Café. Traidora. Café. Quero café. De vez em quando aí tá ela. Ela um dia desse recusou o chá. Não é verdade. Eu falei que. Recusou. Não, eu falei que eu ia tomar o chá e depois um café. Diferente. Não, você recusou o chá. Foi um duo. Café, filtro, chá. Não, você recusou aquele de camomila. Ah, mas porque é um chá de Rivotril, aí a pessoa fica com sono no meio da coisa. É um chá de Chá de camomila. Rivotril, não. É um chá de Não. Rivotril. Não há nenhum tipo de drogas no meu chá. É verdade mesmo. A gente fica brincando assim, mas é porque o chá dela deu sono, assim, depois do Ela vídeo. Eu fiquei, ficou... meu Deus, que sono. Ela chega e ficou... Ah, É, eu falei assim, nossa, que chá. eu acho que você tava cansada e tava É, precisando dar não, uma descansada. naquele dia eu tava cansada mesmo. Aí ele fica culpando meu chá. Já pensaram num negócio desse? Tá muito bom. Isso é absurdo. Ele é docinho, né? Então, esse aí foi meu tio que me deu agora, no meu aniversário. Que bom. Estamos gravando, né, este vídeo aqui, bem pertinho do nosso aniversário, né? Porque a gente faz aniversário, não dá nem uma semana de Não dá nem uma diferença de uma para semana. outra. Duas librianas maravilhosas, porque estamos gravando e já vai sair, inclusive, nesta semana em que estamos gravando. Uhum. E na Vídeo- semana passada não saiu chá jurídico, tivemos Vídeo bem alguns fast. imprevistos Foi. Coisinhas de trabalho. e outras questões E outras também. questões E também. aí complicou um pouquinho nossa vida. Mas, né, de qualquer forma, vamos embora pro nosso vídeo de hoje. E o povo, e finalmente o assunto é qual? É chá, não. Não só chá. Já teve o spoiler, quem tava vendo ali no... No- esqueci o nomezinho. No título? E tem um cardzinho do YouTube, eu esqueci o nome. A miniatura. A miniatura do YouTube. Gente, eu tô perturbada hoje, mas assim, a minha perturbação é normal, entendeu? Vocês já sabem que eu sou perturbada. Meu Deus. Meu Deus do céu. Mas assim, enfim. Enfim, Enfim. vamos embora. Aí, veja só, a gente hoje vai falar sobre o assunto que quando eu vi, primeiro eu fiquei arrasada. Eu disse, como assim? O que foi que aconteceu? Aí depois eu fiquei, poxa, triste, É. né? Que a música é maravilhosa. Eu gostei bastante da música. Me surpreendeu, inclusive. Uhum. Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar. Aí eu só não concordo muito com a outra parte que ela vem, né? Pode fazer sua fumaça. Pelo visto, ela não gosta que ele fume, mas aí pode fazer sua fumaça, então, bem longe de mim. Se fosse eu, vá lá pra fora. Eu falo, não, tenho rinite, moço. Acaba com a pessoa que tem rinite. Mas a música é bem feita, assim. A música é bem bacaninha, A me música é bem surpreendeu feita. bastante, gostei bastante. Mas que seja eterno enquanto dure. Sim, senhora. E aí, né, a gente vai Uhum. tendo aí situações. Imagina você num relacionamento super apaixonado, super apaixonada, e de repente descobre pelos outros, recebe até vídeo da Gaia. Tenso. Tan, tan, tan. Momento de tensão. Se for uma Gaia lá no casamento, né, tem até umas dicas aí. Uhum. Depois vocês deem uma olhada, viu? No 550 do Código Civil, artigo do corno e da corna, beleza? Fica a dica. Essa Fica a dica. eu só lembro da época que eu estudava para o OAB, que realmente o nome desses artigos, o pessoal sempre, os professores sempre davam esse nome. Não, mas pelo amor de Deus. Não, mas essa do corno e da corna fui eu. É, Que é o 550, mas o professor sempre inventa nome pros artigos. é o artigo do chifrudo. O artigo do não sei o que mais. É. Mas 550 é bem importante, inclusive para pegar o de dói, no money. Porém, nós não vamos chegar hoje a tratar de uma situação em que haja relação de união estável, de casamento. É antes. É numa situação de namoro. Nath, o computador vai descarregar. Jesus! Continua aí, amiga. Ai, meu Deus. Gente,
Podcast tem dessas coisas, tá? Tem esses imprevistos. Opa, carregou de novo. Assim, eu falei, ficou escurinho por nada. Ele ficou todo escurinho. E tava carregando. Meu Deus. Tá vendo? Eu tô dizendo a você que hoje tá desafiador. E Eu tá fui mesmo. esquecer dos negócios. Aí eu fui, peraí, deixa eu fiquei confirmar que tá tudo ok aqui de presa no gravação. trânsito hoje cedo. Foi, menino, tá desafiador. É. Mas, voltando, não é Tcharam. mesmo? O computador está carregando, não vai cair. Não vamos ter que refazer. Eu cheguei me dando no coração, falei, meu Deus. Aí, meu povo, o que é que acontece? A gente hoje não vai entrar em assunto, por exemplo, relacionado a casamento. A gente vai ficar uma etapa antes. É. Pensando, e agora? Namoro. Meu namorado, minha namorada me traiu. Eu posso fazer alguma coisa com relação a isso? Eu posso, por exemplo, Nath, a gente vai conversar sobre isso. Chegar nas redes sociais e sair falando mal da pessoa. Porque tem gente que faz isso, não sei se vocês já viram. É. Tem gente que às vezes aí acaba o namoro, aí fica aquele cachorro, caba safado e outras nomenclaturas, né, que aqui a gente não vai falar porque tem censura do YouTube. A YouTube. Não é que tem censura do YouTube, mas é porque isso aí gera com que tenha menos, né, de passar para menos pessoas e a gente Tem quer a questão justamente do que o algoritmo, conteúdo. né, também, que dá uma E a gente quer que o travadinha e tal. conteúdo seja aí transmitido para o máximo de pessoas possível. E aí a questão é, inspirando-nos no caso que aconteceu recentemente da Luísa Sonza e do Chico Moedas, vamos refletir sobre possibilidades, Isso. tá? E falar também, às vezes, um pouquinho de fofoquinha, vai. Todo mundo Por gosta, favor, né? a gente pode um pouquinho. Não, e o caso da Luísa é um caso que, na minha opinião, assim, eu acho que tu também deve pensar assim, ele tem muito cara de prova. Tem. Porque Se teve cobrarem numa prova uma situação dessas, é interessante. não usando o nome deles E tem assim, muita mas... cara também de caso concreto, viu? Exatamente. Existe muito caso concreto mesmo. Mas, assim, só para dar uma resumida no que aconteceu. Houve um término ali de relacionamento, acho que todo mundo sabe, né? Tipo, não se falou em Estavam outra super coisa, né? apaixonados. Estavam se Estavam namorando fazia gostando. pouco tempo. Acho que era Sim. 2 meses, 2 uma coisa meses assim. por aí. Era um namoro relativamente recente. Mas assim, que estavam, aparentemente, estava tudo bem, tudo certo. Estava até em programa de entrevista, eles Isso. dois conversando. Teve a questão da música, né, que foi feita e tal. Aí, de repente, o namoro terminou com uma situação realmente de uma possível, né, ao que tudo indica, infidelidade, né? Pelo conjunto probatório, Pelo que todo mundo, pelo que está sendo, ao que tudo indica, supostamente, teve uma gaia. teve uma infidelidade. Tá mais bonito. Gente, eu sou da seguinte filosofia, vestindo meus alunos ficam olhando assim para mim, Lu, pelo amor de Deus. Veja, especialmente, o povo do Nordeste vai entender mais. Especialmente quem for Pernambuco, Paraíba e companhia. Mas Tá. Pernambuco, especialmente. Veja, você ser corno é questão de tempo. Porque, veja só, ou você já foi, ou você está sendo, ou você será, ou você simplesmente não sabe. E Aí, talvez seja melhor ficar sem saber. o que os olhos não veem, o coração não sente, né, Lu? É fogo, é desafiador. Talvez só o pessoal que está em algum tipo de relacionamento aberto e Não, aí é outra... cumprindo, né, os termos lá do que foi acordado, aí Quando é um beleza. relacionamento aberto, aí é de comum acordo entre as Não pessoas, teria, né? e tal, enfim. Mas E aí, enfim. no caso deles não era o que parecia, né? Era um Não, era relacionamento relacionamento monogâmico, inclusive mesmo, né? pelo que você vê na música, Isso. né? E aí, a Luísa Sons, ela vai muito na pegada da Taylor Swift, na questão de se inspirar em questões, situações da vida dela, questões que ela vivencia, para fazer música, Uhum. tá? Que aí, Taylor Swift, menina, você vai sabendo do que aconteceu, da situação com os rapazes que ela namorou, enfim. E o pessoal fica cheio de... Tá, e eita, isso aqui, aconteceu isso, aí vem as teorias. Mas entendedores entenderão. Swifters até, especialmente aí, talvez, que nos assistam, entenderão. Tem muita geração Z nos assistindo, né? Então pode ser que o pessoal também... Porque Taylor Swift tá regravando, né? E eu vi que ela tá fazendo bastante sucesso com o pessoal da geração Z também. Eu confesso que eu sou mais da linha da Britney.
Desse pessoal do pop aí. Eita. É. Britney. É. Clássica. A Britney tinha umas músicas que ela também comentava, assim, uns casos. Principalmente Mas a aquela... Britney, ela escrevia? Não, ela não escrevia. É diferente no caso da Luísa e É. da Taylor, né? Que aquela música Mona Lisa mesmo dela, ela fala sobre a questão daquele cerco, né, que se fazia em torno Sim, dela e total, tal. total. Enfim, Mas, mas enfim, vamos e lá. aí é bem interessante até nesse sentido. E nisso, a gente, pelo menos, é a visão que o artista está tendo daquilo que ele está vivendo, Sim. né? Desculpe se por acaso teve algum barulho, eu bati aqui no Não, e eu no também bati, microfone. eu fui tirar aqui, o cabelo tava incomodando meu olho, aí bati sem querer, foi mal. Foi Aí, mal, galera. assim, né? Mas aí o que é que acontece? A gente, no caso, vai, primeiro de tudo, num namoro, tem algum tipo de divisão de bens? É família? Primeiro ponto. Segundo ponto que a gente vai abordar vai ser especificamente diante da Gaia. Se a pessoa faz, por exemplo, a questão de sair nas redes sociais falando mal, ou se a pessoa faz, porque aí se a gente for ver, por exemplo, vamos pegar o caso que aconteceu da Luísa Sonza. Uhum. Especificamente está divulgado no Brasil todo para a gente ver. Ela fez uma carta pública. Sim. E aí você tem ali toda a emoção dela e por aí Sim, vai. ela chorou bastante, tá? E aí, assim, a gente vai precisar conversar sobre, mesmo que a pessoa não tenha a intenção de difamar o outro, será que cabe algum tipo de responsabilização? Será que está tendo algum tipo de violação, né, de direitos daquele outro ou dela mesmo e por aí vai? A gente vai conversar sobre isso, tá? E aí entender um pouquinho como é que funciona e dar algumas dicas, né, para você não acabar se dando mal eventualmente, diante, né, de uma situação que você fique aí no calor da emoção e haja de uma determinada maneira, como, por exemplo, sair postando em rede social, né, falando mal, reclamando da outra pessoa. Isso. Beleza? Exato. Aí, vamos começar, né, Nath? Primeiro de tudo, com o namoro. Namoro não é família, Nath. Não é família e cá entre nós, assim, não tem também aquela questão dos regimes, né, de bens. Porque quando você casa, quem é casado aí, enfim, tem os regimes, né, comunhão parcial, separação de bens, enfim. No namoro não tem isso. Agora, é aquele ponto. Tem também alguns entendimentos jurisprudenciais. Aquele Instituto Brasileiro de Família, né, o site tem... Fica até de dica aí para você que gosta dessa área. O Instituto Brasileiro de Família, ele é muito bom. IBDFAM. IBDFAM, isso. Ele tem muito, assim, notícias muito quentes, assim, para quem está estudando, né, ali é uma boa fonte até. Tem muito entendimento atual no sentido do chamado namoro qualificado, né, que é aquele namoro que tem um Segura. contratozinho. Já vai, Nath, ó. Já vai, Nath. Calma, Nath, respira. Já volto para ti com o namoro qualificado. Esse é interessante. O namoro qualificado é cara de prova, viu? Esse é interessante. Aí, veja só. Primeiro de tudo, namoro não é família. Mas o que é, então, namoro? Talvez você esteja se perguntando. Entendimento jurisprudencial das nossas cortes, tá? O STJ vai trazer isso, etc. Namoro é sociedade de fato. Ponto. Namoro é sociedade de fato. Beleza? Não é família, não é um ente familiar, não tem, como o Nath falou, aplicação de regime de Nem bens, laço de aquela questão. parentesco, assim. Nada Não tem nada. disso. Nada disso. Namoro é namoro. Só. Beleza? Mas tem certos namoros que eles vão ter uma convivência pública, contínua, duradoura, mas vai faltar um elemento crucial que caracterizaria a união estável, que é a intenção de constituir família. Isso. Lu, mas eu penso, quem sabe no futuro, sim, hoje você não está querendo constituir família. É isso que vai ali definir se é um namoro qualificado, que é aquele relacionamento bem sério, mas que não chega ainda a ser união estável. Sim. No caso do namoro qualificado, tem muito essa figura, né, contratual do contrato de namoro. É um contrato, como qualquer outro, né, você, registrado até em cartório e tal, onde as pessoas fazem ali algumas definições. Por exemplo, pronto,
trazendo assim, para fins de um programa feito ProUni, por exemplo. Você pode fazer um contrato de namoro para incluir aquele seu namorado ali na renda de quem mora na mesma casa. Ou até de quem não mora na mesma casa, mas tem ali, de repente, um negócio, uma loja virtual, ou algo do tipo, E entendeu? aí, uma observação, veja, eu posso ser namorado morando na mesma casa? Não seria união estável? Não. Para eu ter união estável, em nenhum momento eu preciso ter coabitação. Exatamente. Coabitação não é sinônimo, eu morar junto não significa que há união estável, tá? Cuidado Isso. com isso. Isso. E aí, Nath, até nessa pegada do namoro qualificado e da questão, por exemplo, do contrato de namoro, não tem previsão legislativa. Já se discutiu bastante a questão da validade jurídica Sim, sim. desse documento, mas eu vislumbro como um ponto crucial para esse documento ser válido, porque assim, eu não posso querer chegar e botar no meu contrato de namoro que a gente em nenhum momento vai constituir união estável. Aí, opa, Não, não. estão querendo fraudar alguma coisa. Sim, sim. É uma Mas, cláusula que não caberia exato. nesse tipo de caso. Mas sabe uma cláusula que é extremamente relevante? É eu definir que, na eventualidade dessa relação evoluir para uma união estável, desde logo o casal define o regime de bens que será adotado como tal. É isso aí você pode fazer. Correr para o abraço. Não Exato. só pode, mas eu entendo que deve. Uhum, exato. No caso do namoro qualificado para fins, por exemplo, de programas sociais como ProUni, ou até mesmo Minha Casa Minha Vida, enfim, esses programas sociais, ele pode ser usado tanto para falar que a pessoa mora ali, porque tem a questão da renda de quem mora E junto foi esse e tal. aspecto que estava Isso, destacando e agora. justamente até para trazer que ali aquela pessoa muitas vezes não é casada e nem está em união estável, é só um namoro, uma pessoa que namora, que mora na sua casa, mas que não é uma união estável. E Para teve qualquer. casos na pandemia, né? Exatamente, casos na pandemia. Tem casos, por exemplo, de pessoas que querem no namoro qualificado definir a posse, né, de um animalzinho de estimação. Ah, tem um cachorro, um Olha gato. aí, a Nath falou posse, aí nessa hora, Aí a pai de pessoa, pet, mãe de pet, tá inconformado. Meu Deus, essa mesa tá me estressando. tá, a mesa está com problemas. Eu tô me estressando com ela. Ela tá. Ela tá num barulhinho chatinho, que eu não sei se vocês conseguem ouvir aí, mas Tomara tá que não. desafiador. Tomara que Pois é, não. tá desafiador aqui. Mas, ó, inclusive a gente já teve caso relacionado a isso. Foi. Não é guarda, tá? Não existe o Instituto da Guarda ou qualquer instituto previsto com relação aos animais. Isso. Hoje, quando a gente está gravando, ainda não passou uma lei que diga, por exemplo, que animais são sui generis, que animais têm projetos, mas não tem ainda, quando a gente está gravando, Não está no ordenamento jurídico ainda. exato, Esse tá? que é o Que ainda é ponto. projeto de lei. E, além disso, a gente também tem a questão de que não tem também previsão de institutos. Eu entendo até que seria interessante haver um instituto específico a ser Sim, previsto, sim. algo a ser discutido no legislativo, ser construído. Eu não posso querer, por mais que você sinta que o cachorrinho é como se fosse seu filho. Olha, eu tenho meu sobrinho. Meus sobrinhos, na verdade, eu tenho mais de um cachorrinho que é meu sobrinho, né? Tem o Budinho. Prima, Carol, se você estiver assistindo, minha prima é mãe de pet. Aí Carol tá intimada a deixar aqui nos comentários uma foto de Buddy. Oh, não, ela se estressou comigo um dia, só um adendo aqui. Um dia ela se estressou porque eu fui na casa dela. Tipo, eu disse, Carol, posso. Porque como o local que ela morava, para mim, eu passava o tempo, eu tinha um cursinho que eu dava aula ali perto, tinha, às vezes, questão que eu ia em algum fórum, etc. E aí eu, Carol, posso ir lá na tua casa rapidinho e tal? Beleza. Só que aí teve um dia que eu mandei a mensagem, tudo aquilo, só me avise, tipo, de boa. Eu não vou na casa dos outros, né? Sem Aham, avisar. Aí ela perfeito. trabalhando, aí ela viu de repente, segundo ela, uma foto do cachorro dela no Instagram. Aí ela, como assim? Por que meu cachorro está numa foto no seu Instagram? Porque eu estou na sua casa, eu estou com meu sobrinho, eu vou, por óbvio, tirar foto do meu filhote. Ela não trispou ele. Já pensasse. Ele é uma coisinha gostosa. Ele é fofinho mesmo. É muito fofinho. Ele é fofinho. Não é que nem a Lilica, não. Não, Lilica é desafiadora. Lilica é Nath a minha. Nath é mãe de pet, mas é quase a tia. Lilica trocou ela. Ela manda na casa.
E tem as vontades da Lilica, é uma salsichinha. Não, e sem falar que ela gosta mais do Termão que de tu. Ela é totalmente aleatória, aquela cachorra. Tá mais pra teu irmão ser o pai Seu dela. pai dela, do que ela obedece só a ele lá em Já casa. pensaram? É rebelde a Lilica, viu? Lilica é desafiadora, minha gente. As histórias são desafiadoras. Depois a gente bota comentários aqui sobre eles. Sobre, Os sobre essas bichinhos. bolinhas de pelo. Aí, assim, veja, o animal, ele não é pessoa. Então, eu não tenho guarda de animal no sentido de guarda que eu teria para o filho, a filha, pessoas. Entende? Então, assim, a gente vai discutir o quê? Qual é o tempo que vai passar? Uma questão muito mais relacionada com toda a lógica da composse e da copropriedade do que com a guarda que a gente tem lá prevista lá no direito de família, Isso. tá? Inclusive, não cabe alimentos para o cachorrinho. É. Que o É pessoal, às sempre vezes, quer bom. estabelecer alimentos para o cachorro. É sempre bom Aí eu fico assim, gente, salientar. tem que ter previsão. Você tá viajando demais, pelo Vez ou amor, outra aparece assim uma decisão nesse sentido, assim, né? mas é algo muito minoritário. A gente está falando aqui da lei posta de fato na legislação hoje, nesse dia que nós estamos gravando. Não há nenhuma lei ou Nada que qualquer. respalde de eu ter É, um tratamento equiparado com uma pessoa, tá? isso. Isso não significa que a gente não quer cuidar do cachorrinho e Não, tudo mais, claro. tá, minha gente? É Você só tem. para assim, a gente tem que ser fiel ao que tem na legislação Exato. e no ordenamento jurídico como um todo, Sim. tá? Então, assim, particularmente não concordo com decisões e com petições, com acordos que tragam o cachorro como sendo literalmente um filho. Todo o tratamento e fundamentando na legislação de direito de família, tá? Você precisa ter uma modificação no ordenamento jurídico para eu ter algum tratamento nesse sentido. Eu Exato. não posso também, por exemplo, deixar o cachorro como meu herdeiro. E já teve situação de aparecer uns casos assim bem emblemáticos, né? Que a pessoa deixou o cachorro como herdeiro. Não Pessoa, é. É um pessoa, absurdo jurídico, sabe? Quando a exatamente. gente olha para o nosso ordenamento. Mas, enfim, tá? Fica aí a dica para vocês, essa questão aí. Se você concorda, se não concorda, bota aqui pra gente nos comentários, diz aí o que é que você entende, o que é que você viu também de decisão. É. Hashtag, não se esquece também, já aproveitando, né? É, faz o De jabá. curtir, compartilhar com os Tchim. amigos, porque toda vez eu me esqueço de pedir. E o pior que é importante, assim, porque quando vocês curtem ou compartilham, vocês estão ajudando o vídeo a se propagar e a gente já sempre tá. Quando Isso. vocês dão até uma sugestão de algum assunto, assim, eu queria ver tal assunto sendo falado, é sempre bom porque vocês vão propagando e a gente vai sempre criando essa rede, assim, de conhecimento, né, no nosso, no nosso YouTube. E aí, o que é que tu Saboreando meu achou? chá. Eu achei ele bem docinho, Uma delícia. muito bom. Aí, vê só. No caso, quando a gente olha, então, Lu, tá. Mas e se esse namoro acabar, como foi o que aconteceu? Será que até, Nath, uma dúvida. O que é que vocês acham também? E aí a gente já já responde, né? Vou lançar para a Nath, eu também me manifesto já já. Será que eu posso botar uma cláusula determinando que no caso de Gaia, hashtag no caso de traição, vai, que Nath está aqui me repreendendo já com um olhar daqui a pouco, por eu falar em Gaia, tá? Infi- Traição, Infidelidades. infidelidade. No caso de infidelidade, haverá incidência de reparação civil, direito de reparar dano. E aí eu já tenho, inclusive, um valor ali estipulado. Então, no momento que a gente está gravando esse vídeo, existem entendimentos e decisões no sentido de, por exemplo, o cônjuge, que não é o caso das pessoas que a gente está falando aqui no vídeo, né, do caso que houve aí bem disseminado, mas no caso, por exemplo, de cônjuge que é traído e de uma forma muito vexatória, por exemplo, a traição, sei lá, foi nas redes sociais, foi bater nas redes sociais e ficou pública, a pessoa mora de repente numa cidade muito pequena, enfim, caberia indenização por danos morais, em caso de cônjuge. Olhando lá no direito de família, até sem eu ter nenhum tipo de Isso, previsão específica em algum isso, contrato, em algum pacto antinupcial. isso. Porque pressupõe-se que quando você casa, se pressupõe realmente assim, que você tem um dever de fidelidade no casamento. Que aí a gente entraria lá em direito de família. Isso, Mas aí perceba, a gente aqui está numa relação que é uma sociedade de fato, que vai ser regida, por exemplo, eventualmente por um contrato. sim.
E eu posso ter um contrato, uma previsão de multa, posso ter um contrato, no geral, previsão também de indenização diante de violação de cláusulas contratuais. Aqui a gente está falando, quando a gente fala de contrato, a gente está falando de contrato de namoro qualificado, viu? Só não... Ah, mas você poderia fazer um contrato de namoro, às vezes. É porque geralmente, assim, quando o namoro tá mais comecinho, o pessoal não se liga nisso, né? É, eu particularmente nunca vi assim, uma pessoa com 2 meses fazer um desses. Eu nunca vi. Tá lesando. É. Hashtag como civilista, faça o contrato. Pelo amor. Se eu vou mandar uma real, assim, se eu tivesse namorando há um mês, assim, a pessoa viesse com um contrato, eu ia me assustar. Tá vendo? Casa de ferreiro, espeto de pau, Eu, senhora. eu ia me assustar, falar, olha, Casa de ferreiro, espeto de pau, tudo senhora. bom? Como é que você tá, hein? Vamos conversar. Mas é porque tem gente, Não, às mas é vezes, bom que é... fazer. Principalmente quando você tem... você é uma pessoa muito pública, né? E tem muitas vezes ali um patrimônio, é bom fazer, certo? Sim, É bom também tem fazer. isso. E até porque eu vejo sendo algo interessante, porque assim, muitas vezes as pessoas não conversam sobre os termos daquela relação. Sim, muitas vezes você pode estar numa relação com uma pessoa que quer um relacionamento aberto, você quer um monogâmico. Aí tem aquele ruído de comunicação, né? Que a pessoa muitas vezes não E conversa, nisso né? É, não dá bem. isso. Aí, nessa pegada, eu acho interessante. Eu sei que a ideia do contrato, especialmente o pessoal que não for da área, né, vai ser assim: você quer fazer um contrato? Mas veja, quantos namoros você acaba vendo que se transformam, não necessariamente com essas cláusulas todas, tá, minha gente? Não, pode Eu ser um. tô. Esse tipo de situação é quando você tem aquele namoro realmente mais firme e tudo mais. Isso. Mas assim, você Já tá apresentou numa para a relação, tá família e no tal. namoro, você tá num caso em que o negócio tá evoluindo, você tá vendo que é algo que vai durar. Eu já vi situação de pessoas que vão morar junto e tudo mais. Que se muda Gente, de estado. isso é um risco, porque é uma linha super tênue. Tem gente Quando você que. vai ter um namoro qualificado posteriormente e quando você vai ter também união estável. Tem gente que se muda de estado, de cidade. Com essa mudança sai de emprego e tem todo um ponto aí, né? Porque até aquele reality, né? Tá muito na moda ter um pessoal que fica reagindo àquele reality 90 dias para casar. Ah, Tá muito na moda, assim, tem muita eu gente acho reagindo. surreal isso. No início eu achava que era combinado alguns casos, assim, mas depois fui desse reality. Mas realmente são pessoas que saem dos seus países na intenção de casar, mas teve caso, por exemplo, de um cara que foi para as Filipinas e não deu certo. A menina se chateou com umas atitudes dele, tá? Ele era meio tóxico mesmo. É, Big Ed. Para quem gosta Tô de assim. viajando, sei nem pra onde é que vai. Depois eu te mostro que o cara é muito tóxico, mas enfim. E não deu certo, e tipo, ele foi para as Filipinas, dos Estados Unidos para as Filipinas, é muito longe. Aí, será que um namoro qualificado numa situação como aquela poderia evitar dor de cabeça, gasto financeiro e. Contratos, É, gente, o pessoal fica fazendo, especialmente a gente da área jurídica, pelo amor, não deixe de se organizar, de fazer as coisas, de organizar os contratos. Fica uma coisa complicada. é, Mas, enfim, aí o que que acontece, né? Beleza, deu para entender até, né, da parte de vocês com relação a tudo isso aqui, espero. E aí a gente passa dessa questão, né, do namoro qualificado. Estamos numa situação de namoro, tá? Não chega a união estável, então é namoro qualificado. E aí, considerando que não tenha um contrato, que não haja ali nenhum tipo de previsão, por exemplo, de multa, de indenização e tudo mais, isso aí, esse tipo de cláusula eu vislumbro mais em relações, né, monogâmicas e que vão ali se perpetuar. Mas também é possível você fazer em relações abertas, quando sim. você estabelece as cláusulas de como é que vai funcionar. Até Trisal, né? E é uma sociedade de fato também. Teve uma decisão bem recente aí de um trisal que os três estão no registro da criança que nasceu, né, desse relacionamento. Acho que é do Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Isso. Foi E aí, bem. assim, para os trisais também já tem decisão, já tem entendimento de que, assim como o namoro, é sociedade de fato, Sim, tá, minha gente? é sociedade de fato. E aí, o que que acontece? Do Quando a ponto de gente vista legal. vem, né, numa situação em que, tá, não tem contrato de namoro, não tem esse tipo de previsão, então a gente não vai entrar no âmbito contratual, mas a pessoa foi traída, a pessoa, no calor da emoção, vai na rede social e começa a falar mal do outro.
cabe indenização? E aí, Nath? Então, no caso dessas pessoas, né, que a gente está comentando aqui no vídeo, vi um vídeo, né, muito recente, até de um professor até bem conhecido, assim, ele comentando que, nesse caso, ele não vislumbra pagamento de indenização por se tratarem de pessoas públicas. Depois eu Ah, posso... não, é no caso de pessoa pública. Isso, no caso de pessoa, tipo, no caso das pessoas Tá. muito públicas, né? Não, mas assim, se uma coisa é porque no caso da Luísa, a Isso, gente já vai porque chegar lá. isso. Eu tô pensando antes Tu disso, tá olhando pensando assim numa no geral. pessoa. Qualquer pessoa que tá namorando e aí levou a traição, né? Descobriu a traição, e aí vai na rede social e começa a falar mal. Falar mal de fato. Aqueles exemplos que eu dei lá no comecinho. Uhum. Aquele cachorro, caba Olha, safado, fez. começou a usar até. Não precisa nem ser um termo chulo, assim, tipo um palavrão e tal. Mas você usou um termo pejorativo, já incide ali a possibilidade de você ser condenado a pagamento de indenização por dano moral. E digo mais, a depender do caso, até mesmo dano material, por exemplo. E dano, até, dependendo da situação, dano existencial, né? Isso, é porque a gente pensa muito nessa questão, assim, em dano moral, porque tem aquela questão de que a pessoa fica desmoralizada e tal, mas também tem a questão do dano material. Muitas vezes é uma pessoa que tem uma loja, né, e ela é xingada de desonesto, não sei o quê, ela pode perder contratos, perder clientes, ter que fechar a loja, ter que sair de um emprego, ter que mudar de uma cidade, mudar de casa, enfim. Acontece N coisa. Então, conselhos advocatícios, terminou relacionamento, por mais que esteja com raiva, que tenha sido uma traição, e me traiu com o meu melhor amigo, minha melhor amiga, enfim, às vezes acontece essas coisas. Nossa, pior que É. é. Às vezes é uma traição dupla, né? Uma traição de amizade e de. Essas são as piores. É, segura, a emoção termina e deixa pra lá. Sério, tem coisas Não, na vida que pelo menos respire, não vá é agir sem pensar em antes. impulso. Tinha uma professora que comentava que a raiva era péssima conselheira, porque na hora da raiva, da emoção, a pessoa às vezes faz coisas que numa situação normal ela normalmente não faria. Infelizmente, por mais que a pessoa esteja ali tomada de uma grande emoção, se ela faz uma parada dessa numa rede social, ela pode sim responder, ser responsabilizada civilmente. E a depender do caso, até criminalmente, porque pode ter ali uma injúria, né, uma difamação, Ter ali a os crimes, caracterização de um dos crimes contra a honra. isso, ter que são os mais conhecidos é a calúnia, difamação e injúria, né? E aí, veja só, essa questão dessa reparação civil que a gente está conversando aqui, esse dever de indenizar que vai surgir, ele vai surgir porque a pessoa violou direitos da personalidade da outra. E aí, veja só, a gente tem uma lógica aqui na questão dos direitos da personalidade. Se você quiser dar uma olhada em dispositivos sobre esse assunto, você pode olhar a partir do artigo 11, tá, do Uhum, Código Civil, isso. que aí você vai tendo lá vários dispositivos sobre os direitos da personalidade, direito de imagem, direito ao nome, e por aí segue. E aí, quando eu falo de alguém, eu voltei àquele primeiro ponto. Se eu falo mal da pessoa, eu estou difamando aquela pessoa. Aqui no direito civil, a gente não vai fazer aquela diferenciação que tem lá no direito penal. De difamação para injúria. Não. Aqui o que interessa para a gente é o seguinte: de boas intenções, o inferno está cheio. Uhum. Então, veja só. Nesse sentido aqui, veja, eu estou protegendo direitos da personalidade. É direito relacionado à sua própria existência enquanto Com pessoa. direito, por exemplo, à intimidade. Eu não quero ser exposto ou Sua imagem, exposta. seu corpo, É. questões relacionadas ao seu próprio nome. E aí, de repente, quando você está lá olhando, fazendo pesquisa na internet, botou o seu nome lá, tudo liga para publicações vexatórias, para postagens, o pessoal falando mal de você, comentários. Isso atrapalha a pessoa até numa questão, muitas vezes, de emprego, né? Uma empresa, um RH, muitas vezes, pode dar ali uma pesquisada no nome da pessoa e ver, fulano tá vinculada a uma ridicularização, de repente, em Isso pode redes prejudicar a sociais. imagem da minha empresa. Sim. E aí eu posso ter uma situação, especialmente, de assim, você ter um cyberbullying, porque hoje a gente tem isso, inclusive tem hashtag, né, vídeo sobre isso,
Vá lá depois, né, nos outros vídeos do Chá Jurídico, fica a dica. Infelizmente, as coisas migraram muito pro virtual, né? Tem Pois é, cyberbullying, cyberstalking também. pois é. E aí, nessa questão, pode acabar acontecendo, inclusive, da pessoa entrar em depressão, de ter questões que vão afetar a sua própria existência. E aí eu posso ter, já de cara, diante da violação dos direitos da personalidade, de eu ter publicações, ainda que não haja intenção difamatória, mas que exponha a pessoa ao desprezo público, ao ridículo, humilham aquela pessoa. Eu vou ter uma situação em que, neste caso aqui, vai caber reparação civil em vista de violação a direito da personalidade. Num primeiro momento, a gente já pensa no dano moral, que seria in re ipsa, né, presumido. Presumido, ou seja, você não precisa provar que ali Tá? teve um abalo psicológico, enfim, não Já precisa é provar. presumido que tem ali aquele dano moral diante da violação daquele direito da personalidade. E aí a gente vai ter, além disso, também a possibilidade de eu comprovar danos danos patrimoniais, que aí seriam danos, por exemplo, materiais, é aquilo que Nath estava conversando. Lucro Pode cessante, ser dano algo que eu emergente. deixei de ganhar por conta daquilo ali, que aí é o lucro cessante. E eu posso ter também, eu comprovando, não vejo muito, geralmente, um sentido no aspecto prático, tá? De eu buscar separar. Já estou batendo de novo no negócio. De eu buscar separar. E aí eu trazer o dano existencial. Dependendo do caso, é interessante. Mas eu buscaria, num caso concreto, trazer mais a questão da própria quantificação do dano. Uhum. Trazendo ali aquele grau, né, aquela situação ali que aconteceu e aplicando, inclusive, artigo da CLT, que a gente já conversou, você depois pode dar uma olhada, a gente tem um vídeo aqui que a gente fala sobre essa questão desses danos. A gente deixa até na descrição o link, fala vídeo citado sobre dano e tal, tal, tal. É bem interessante, assim, porque dano é uma coisa, né, um instituto que as pessoas sabem e ao mesmo tempo não sabem muito, né? Porque às vezes a pessoa acha que tem ali direito a um dano. Ah, não, eu vou processar por danos morais, não sei o quê. Muitas vezes a pessoa não tem ali, de fato, né, um dano moral ali configurado. Acontece às vezes. Que não é a situação que a gente está tratando aqui no vídeo. Mas às vezes acontece da gente ver casos assim da pessoa querer um dano moral quando ela de fato não teve um dano moral. Certo? Então, Não é é essa isso. situação que a gente está Mas não é a conversando. situação que a gente trata aqui no vídeo, né? Que é diferente. Aí, passado dessa questão de uma pessoa comum, ou pessoas em geral, a gente entra na questão de serem pessoas públicas. E a Uhum. gente pega o caso da Luísa, por exemplo, Sonza, do Chico Moedas, entraria numa situação dessas. Sim. E aí a gente vai ter a discussão. Uma coisa é você chegar e você expor o que aconteceu. Aí vai vir a discussão de cabe ou não cabe reparação civil, se mesmo sem intenção difamatória você acaba difamando. No caso Você específico, acaba, no caso, né, tipo, expondo ao ridículo, ao desprezo público. no caso específico da Luísa, né? Isso é só um apontamento pessoal, assim. Eu acho que não teve intenção. Acho que ali foi um desabafo dela num momento muito acalorado, né? Dava pra ver que ela estava bem. Eu não sou. E não estava até, e pelo até eu estava vendo, o- não a- teve uma questão de estar não xingando, teve. sabe? De estar. Então, assim, iria muito na interpretação Ela nesse estava aspecto. bem mexida assim no vídeo. Mas, tá. Aí depois vem a questão das pessoas online, caiu o Instagram do rapaz e tudo mais. Só que aí são pessoas públicas, São pessoas bem públicas. tá? Então, assim, a gente. Uma coisa é se você chegar, porque aí a gente já tem um pouquinho de aspectos específicos para observar. Uhum. E aí, um deles vai ser um entendimento possível, é o de que, ora, como são pessoas públicas, ela está expondo os fatos. É, Ela não está, por exemplo, chegando aqui falando mal dele, no sentido de xingando. Não está, por exemplo, também aqui chegando e incentivando, pedindo para as pessoas cancelarem não. a outra. Em momento algum houve ali no pedido dela uma espécie de pedido, no desabafo dela, né? Um pedido de linchamento público. Não houve. O que houve foi um desabafo, né? Ela falou que
estava terminando em nome das mulheres que já foram traídas e tal. Não houve de fato assim uma coisa que fosse direcionada a ele, a pessoa dele, do tipo, você me traiu tal dia, tal hora, porque você é traidor. Não, não Ela foi. falou a questão de que teve a Ela, traição, ela tudo que expôs, aconteceu, ela só que ela expôs não um, ficou, você é um miserável, exato. infeliz e tudo, Ela sabe? Assim, expôs um fato, né, que aconteceu entre eles, que, tipo, muitas pessoas públicas fazem isso, né? A gente já viu vários casos, assim, de pessoa que fica expondo, a Shakira mesmo, né? Expôs bastante Ai, como é que é o nome daquele homem? fiquei, Piquet. fiquei passada. Eu ia, Enfim, eu ia falar Antônio Bandeiras. meu Deus. Não, Nada a Nath, ver. não, não. Eu ia falar, qual é o nome daquele homem, Jesus? Meu Deus, Antônio Bandeiras, nada a ver. Nada a ver com nada, né? Só a nacionalidade. Mas, assim, a Shakira mesmo, ela expôs bastante, fez música e tal, que não foi o caso da Luísa. Ela desabafou num E mesmo a programa. questão de fazer a música e tudo É, mais, você vai ter a própria expressão artística. exato, exatamente. Aí você vai precisar, muitas vezes, observar o caso concreto específico, mas isso aí é diferente do que a gente conversou naquele vídeo sobre a questão do cyberbullying, dessa cultura do cancelamento, e especialmente de toda essa questão do exposed, sabe? Que o pessoal faz, que assim tá violando muito, muito ali vários dispositivos. E aí, se você tiver curiosidade, vá lá para o nosso vídeo sobre cyberbullying, sobre todos esses E aspectos. lembrando que, só para não E ficar. não é porque a pessoa é uma pessoa pública que você vai fazer certas coisas e até se aproveitar do fato de ser alguém famoso e às vezes até inventar coisas, né? Porque Isso. esses exposeds às vezes chega num nível em que o pessoal entra num espiral e acaba até mesmo chegando a ponto de exagerar, de Uhum, forjar coisas. Então, assim, tem que se tomar um pouco de cuidado até com a nossa própria conduta online. isso. Muitas vezes se julga demais o outro, tá? Então, é algo para a gente tomar essa cautela, fica aí, né? Quem sabe se fizer sentido para você também, de aprendizagem, realmente. Isso é porque a vida é um eterno aprendizado. Só para não ficar assim uma dúvida, né, para quem está assistindo, a conduta da Luísa de ler uma carta no programa matinal que ela foi não se configura como exposed. O que seria um exposed? Conversas privadas de WhatsApp. Cheguei lá e expus. Ah, exposed. Vou expor fulaninho. Isso é um exposed. No caso da Luísa, a conduta dela não foi configurada como um exposed. Foi um desabafo de uma pessoa que estava muito mexida, assim, né, psicologicamente, até estava muito abalada, chorou bastante, eu vi. Eu não acompanho o trabalho dela, assim, sendo bem sincero, eu não acompanho muito o trabalho dela, não. Eu sei quem é, porque é pessoa bem pública e tal. Mas ali, Eu sou bem eclética, né, minha gente? Aí é que ela não é muito o estilo musical que eu ouço, né? Não tem nada contra, mas ela tem contra ela, não. ela tem até várias músicas diferentes. Ela tem aquelas músicas mais estilo pop e tem músicas como essa que teve, do Chico, Uhum. como outras, né, como Penhasco, enfim, Eu, etc. eu particularmente não conheço, não. Essa do Chico eu ouvi porque tocava muito até perto lá de casa, né? Ficava tocando. Aí eu acabei ouvindo. Mas, assim, a conduta da Luísa não se configura como exposed. É desabafo de uma situação pública de duas pessoas muito públicas, muito conhecidas, com muitos seguidores nas redes sociais. E o que houve ali contra o rapaz em questão foi uma conduta tomada por alguns, né? Não foi nem pelos fãs, foi por alguns fãs, de tomar ali as dores, mas de uma maneira que não foi o que ela, em momento algum, ela pede isso. Isso daí foi uma decisão que a galera tomou, Que está relacionado com é, com essa cultura, infelizmente, que do está aí cancelamento. vingando, né, bastante, Uhum, do cancelamento. E exatamente. Mas aí é necessário pensar antes de agir, tá? não houve nenhum envolvimento dela assim pedindo, por exemplo. Não Tá? teve. Então, aí, particularmente, nesse caso específico, quando a gente olha para a situação da Luísa versus Chico, num primeiro momento eu não vislumbro aí indenização cabível, É, tá? É discutível esse caso, tem pessoas que vão entender que sim, cabe reparação civil, mesmo se tratando de pessoas públicas,
Mas diante do que tem aí, né, de ocorrido, a princípio não vislumbro, tá? Se eventualmente, né, vier à tona outras questões, enfim, aí já é outra história, tá? Mas porque senão a gente vai acabar tendo a situação que daqui a pouco o pessoal vai estar entrando com ação porque tem uma música que não fala necessariamente, né, o nome de fulano, cicrano, mas que traz ali, É um nome muito comum, né? Até. né? Eu fosse ela, eu começava a cantar a música para Chico Buarque. Ou então podia substituir, por exemplo, ao invés do nome querido. Querido, se me quiser. Combina não, querida. Não, eu tô dando um exemplo, substituir por uma palavra. Não. Não, mas Aí é aí com a ela. coisa também que ela pode fazer, né? É, Substituir o Chico por por um outra. nome. É, de O problema é que repente. também é que o nome da música é Chico. Ah, mudar o nome da música. Muda o nome. Muda o nome, muda o nome, muda o nome. Muda o Simples assim, a nome. música dela, ela que manda, ela faz aí. Tem, diz, gente, é só um nome, não sei o quê. Pode ser, pode fazer isso também, né? Enfim, fica a cargo de. Eu não entendo de música. Mas assim, Imagina, querido, eu tô pensando aqui se cantando, tu, porque eu não vou fazer isso se com tu vocês, eu não me vou cantar. segues. Não, Nath. Quebra até a questão É da um, melodia. é um exemplo só. Pode ser qualquer outra palavra. Pode ser, sei lá, lilica. Lilica. Se tu quiseres morder meu pé. Ave Maria, não, não, Meu não. pé, meu pé tá doendo com a mordida que ela deu. Do Maria, nada. Lilica é desafiadora, minha Aleatório esse gente. cachorro. Lilica Enfim, é desafiadora, precisa de um psicólogo. de cachorros. Mas Mas ela enfim, é né? boazinha, porque ela é muito protetora, assim, ó. Questionável. É. Questionável. Eu acho que foi porque nesse dia eu Questionável. tava com o cabelo preso. Ela tava acostumada a me ver com o cabelo solto. Acho que ela me estranhou, não sei. Não, Lilica é desafiadora. Ah, enfim, tenho medo de Lilica. Deus sabe o que faz. Lilica não é um cachorro grande. É, só comprida. Mas enfim. Então, gente, eu espero que tenha dado para ter uma noção aí de alguns pontos relacionados a esse caso. Não se esquece, mais uma vez, se ainda não curtiu, não compartilhou e não deixou aqui nos comentários o que é que você achou, se tem alguma dúvida. Aí não pode, né? Tem que Pelo falar. amor, né, minha gente? Bota aí, passa para os amigos e a gente se vê na próxima. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Até mais.